que eu vou falar sobre o gramscismo, talvez não fale tudo, tá? Mas o gramscismo ele vai ser o grande nome do marxismo cultural. Introdução ao gramscismo, muda aí. Isso aqui é uma frase do Olavo de Carvalho que ele fala assim, ó, quem deseja reduzir a um quadro coerente o aglomerado caótico de elementos que se agitam na cena brasileira, tem que começar a desenhá-lo tomando como centro um personagem que nunca esteve aqui, do qual a maioria dos brasileiros nunca ouviu falar, e que ademais está morto há mais de 1000 séculos, mas que desde o reino das sombras dirige em segredo os acontecimentos desta parte do mundo. Né? Pode pôr o próximo aí, que dá a carinha dele lá, vai ver. Ele ficou preso, ele era um comunista preso, e ele é aquele que percebe o seguinte, nós temos que subverter a cultura ocidental, essa cultura judaico-cristã, que no começo do vídeo o cara falou ali, né? Nós temos que destruir tudo aquilo que fundamenta essa civilização para a gente poder introduzir o socialismo. Então ele faz um trabalho de destruição para depois poder inserir com mais facilidade o pensamento comunista, tá? Então esse é o Antônio Gramsci. E muita, vou falar, eu não... tem pessoas mais especialistas do que eu nele, eles falam que das fases que ele fala de transformação da sociedade, são 10, o Brasil já estaria na sexta, tá? Na sexta fase já. Mas vamos lá, põe o próximo aí. Primeiro, ele foi um marxista convicto. Todo o seu pensamento político está fundado nisso, construção de uma nova ordem política, econômica e social, a sociedade comunista, que ele chamava de sociedade regulada, em que pesem as ideias idolatradas que propõe. Gramsci permanece sempre ligado, intelectual e ideologicamente, ao marxismo. Ele é o seguinte, por mais que ele trabalhe de maneira diferente, por mais que ele use uma linguagem diferente, ele é um comunista, ele é um marxista, ele acredita naquilo piamente e ele quer colocar isso na sociedade. Só que ele vai trabalhar muito com a questão da intelectualidade. Essa aqui é uma frase, depois as frases dele assim, são bem emblemáticas para a gente entender, mas põe aí as coisas. O gramscismo não é, em essência, um tipo novo de marxismo. Ele almeja a mesma coisa, domínio pleno. Não se trata de uma nova doutrina, mas de novas estratégias e táticas da mesma ideologia. Estratégias e táticas muito sutis e inteligentes e por isso perigosas. Gente, vou falar assim, o cara era um gênio, tá? Fala a verdade, ele era um gênio, mas um gênio do mal. Eu vou falar assim, vou falar de um personagem que vocês conhecem mais. O Hitler escreveu um livro chamado Mein Kampf, que significa Minha Luta, que é a Bíblia do nazismo. Eu li o Mein Kampf. Eu falo assim, o Hitler era um gênio, gente. Aquilo que ele concebe, o plano que ele concebe é realmente genial, mas ele era um gênio do mal. Então só ser gênio não basta, né? É um gênio do mal. O Gramsci era um gênio do mal, essa é a verdade. E ele consegue, gente, ele faz a coisa de uma tal maneira que você discorda dele, mas você acaba ensinando o que ele quer que você ensine. Ele trabalha de uma tal maneira que ele faz você acha que você é inimigo dele, mas você vira aliado propagando aquilo que ele ensina. E está cheio de gente aí que acaba fazendo isso, tá? Então vamos lá. Não vou falar tudo sobre o gramscismo, é só uma visão geral, mas pode pôr o próximo aí. Ele fala assim, ó, olha a fé que ele tinha no marxismo. O marxismo contém dentro de si mesmo todos os elementos fundamentais, não somente para construir uma concepção plena e integral do mundo, uma filosofia total e uma teoria das ciências naturais, mas também para trazer para a vida uma organização prática e integral da sociedade. Em outras palavras, para uma transformação total, integral da civilização. Então, para você entender, assim, se ele vai conseguir isso ou não, é outra história, mas ele vai tentar. E os que acreditam nele vão tentar. E é nessa tentativa que vai entrar em conflito com os valores cristãos, com a visão de mundo cristão. Por isso que a gente está vivendo esses conflitos, né? Põe o próximo ali. Ele fala assim, ó, o mundo civilizado tem sido saturado com o cristianismo por 2000 anos. E um regime fundado em crenças e valores judaico-cristãos não pode ser derrubado até que as raízes sejam cortadas, né? Você viu aquele do vídeo lá que ele fala assim, eles acreditam que isso aqui é a verdade, né? Nós precisamos acabar com a cultura judaico-cristã. Isso é gramscismo, gente. É o que ele está ensinando ali, ele está falando lá. Então essa é a ideia dele, tá? Pode pôr o próximo aí, eu acho que eu tinha postado. Esse aqui eu postei, ó. Nós vamos, isso aqui é uma frase dele, nós vamos destruir o Ocidente, destruindo sua cultura,
vamos nos infiltrar e transformar sua música, sua arte, sua literatura contra eles mesmos. Então essa é a ideia. Cada vez mais, gente, ó, eu falo assim, eu leio muito mesmo, sou viciado em leitura. Chegou um tempo que eu quis mais ler nada de ficção. Então parei de ler ficção, só lia mais outras obras. Me convenceram a ler os clássicos. Eu fui ler Crime e Castigo do Dostoiévski. Nossa, amei, por quê? Porque lá é uma cosmovisão cristã de mundo. Você pega os livros hoje, o bandido é o herói, né? As pessoas corretas são bandidos, os livros estão repletos de pornografia. Ali está apelando para a Roma ali. Quanta literatura hoje que está entrando na sala de aula que é pornografia pura, gente, pornografia pura, coisa assim. Esses dias mandaram para mim no nosso grupo lá, mandaram um que é até famoso, acho que era do Érico Veríssimo, um texto, gente, que era uma descrição assim bem pornográfica, uma literatura bem pornográfica, para criança de fundamental 1 ou 2, não lembro, está lá. Então tudo isso, gente, faz parte desse processo de tudo hoje é sexo, olha, as coisas vão ficando difíceis. Gente, então vamos lá, vamos continuar na história desse homem aí. A doutrina do filósofo marxista italiano Antonio Gramsci consiste em inverter o processo revolucionário. Estratégia: dominar todas as instituições humanas, incluindo as religiosas, educacionais, midiáticas, culturais, jurídicas e governamentais, de modo que as pessoas desconheçam haver uma coordenação central e se sintam constrangidos por pensar em tratar-se de manifestações honestas, espontâneas e universais, submetidas regularmente ao princípio democrático. Então assim, ele vai tomando tudo e de repente você não percebe que as coisas estão sendo dominadas e manipuladas e você acha que aquilo é normal. Vou dar um exemplo bem claro. Não sei se eu falo o nome certo, Queer Museum. Quem lembra disso aí? Queer Museum foi uma amostra do Santander. Gente, eu vi a imagem. Tinha imagem de um homem fazendo sexo com uma cabrita. Tinha imagem de pedofilia. Gente, uma exposição de arte, isso. Agora, deixa eu dizer, para mim isso não foi o pior. A maior amostra da perversão é porque muita gente foi contra, muita gente se protestou, teve gente que tirou conta do Santander por isso. Aí veio um jornalista famoso da mídia dizendo o seguinte, que essas pessoas que discordaram, que protestaram, são nazistas. Essa foi a frase que eu vi, a frase que usou. Ou seja, se você não concorda, você é nazista. Deu para você perceber que chegou num tal ponto, não somente que ele perverteu, mas que a pessoa que discorda dele é que é a pervertida, é que é a pessoa errada. Vocês estão vendo? Então, Isaías 5:20, ai dos que ao bem chamam mal, aos que ao mal chamam de bem, que transforma a escuridão em luz e a luz em escuridão. Foi um amargo por doce e o doce por amargo. Ou seja, uma inversão completamente total e completa dos valores, tá? Legalista. A frase é religioso, fundamentalista, as coisas assim, extrema esquerda, fascista. Então, assim, se você tomar as posições que você tem que tomar, você é um fascista. Se você é contra o aborto, você é fascista. Se você é contra a marcha verde, você é nazista. Então, o que acontece? Você vai, toda vez que você discorda, você é categorizado como algo mal. Tudo isso é essa coisa que eu tenho em processo há muito tempo. Mas vamos lá, gente. Eu vou terminar que eu estou vendo lanchinho ali. Eu não vou ganhar no lanchinho, gente. O lanchinho ganha de mim. Vocês vão querer mais de lanchinho do que eu. Mas está acabando já, tá? Eu quero chegar na parte da igreja. Aqui uma coisa uma palavra que o Gramsci usa muito, que é hegemonia. A hegemonia consiste em criar uma mentalidade uniforme sobre todas as questões, aí é o pensamento politicamente correto, tá? Visando anestesiar o senso crítico e uniformizar o senso comum. É a hegemonia que leva as pessoas a aceitarem o que lhes é dito sem contestação e a tolerar determinados crimes. Gente, algumas coisas assim, só dois exemplos bem claros. Por exemplo, se você hoje pensa assim, o camarada, sabe aquele camarada que tem aquela barba que ele faz, mas fica aquela marca assim, né? Barba forte, tem aquele gogó assim, né? Aí esse camarada, o que ele faz? Ele põe um salto alto, peruca, pinta os lábios, pinta as unhas, põe roupa de mulher, ele entra no lugar. Você não vai estranhar aquilo lá? Fala a verdade, você está vendo um gato azul, você acha que é normal?
Mas o fato de você olhar para o estranho é porque você é preconceituoso, homofóbico. Então, a própria, o que é a palavra homofobia? É essa criminalização. Ó, vou até, a gente vai longe. Você faz uma manipulação de palavras, gente, que às vezes a gente não percebe. Quer ver uma palavra que agora, homoafetivo. Essa palavra, eu vou dizer porque que essa palavra é uma manipulação da mente. Gente, eu vou falar isso aqui, vai chocar vocês. Eu já tive várias relações homoafetivas na minha vida e tenho até hoje. Com meu filho, com meu pai, com meus irmãos, porque a afetividade é amor, é carinho que eu tenho. Isso aí todo mundo tem relações homoafetivas. Agora, o que eles fazem é outra coisa, que é sexo, anal, é outro tipo de abominação. Mas a palavra homossexual não pode mais usar hoje porque é homoafetivo, porque você usa uma palavra para amenizar. Quer ver outra manipulação? Casamento heterossexual. Gente, sabe o que é um casal heterossexual? É um círculo redondo, gente. Porque casal, na nossa vida toda, quando falava casal, é uma mulher. Hoje não. Eu tenho que falar que é um heterossexual, porque quando eu falo um casal heterossexual, eu já estou criando a possibilidade de que existe um outro tipo. Né? Então, se eu preciso falar que um círculo redondo, um quadrado de 4 lados iguais, não preciso. Então tudo isso o quê? É manipulação, vai fazer uma manipulação da linguagem e a gente vai engrenando em tudo isso. Quando você usa a palavra homofóbico, gente, homofobia é uma palavra usada para quem tinha aversão a homossexual a ponto de matá-los. Eu nunca tenho isso, ninguém de vocês tem. Mas, quando você usa essa palavra, quando você é um doente. Você sabe que o homossexual é considerado doente, era doença. Eles fizeram pressão nos órgãos competentes psicológicos e mudou isso. Hoje, doente é você que é homossexual. Então, está entendendo a reengenharia que está acontecendo pelo politicamente correto? Então, eu não posso. Outra, se eu discordo do homossexualismo, não é por preconceito, é por conceito. Eu analisei a situação, eu tenho argumentos filosóficos, eu tenho argumentos até fisiológicos para dizer que o que ele faz não é saudável, mas se eu discordo, é como se eu não tivesse analisado. Não, gente, eu analisei. Então a gente tem que começar a se preparar, porque toda essa engenharia vai sendo feita na mente das pessoas. E olha, nós somos um pouquinho mais adultos, a gente já está maduro, mas as gerações que vieram atrás vão ser cada vez mais afetadas por esse tipo de coisa. O gramscismo busca subverter os conceitos e valores da sociedade burguesa, entre aspas, superando o senso comum, conscientizando politicamente as classes subalternas e condicionando toda a população, mas também a classe dominante, a burguesia, com a finalidade de assimilá-la ou pelo menos levá-la a aceitar as mudanças intelectuais e morais como parte natural e moderna da evolução da sociedade, explorando a passividade, a indiferença e a permissividade. Então, por exemplo, eu estava vendo um filme esses dias que os pais falando assim, era ficção, mas os pais falando assim: você lembra aquela vez que a nossa filha veio dizer para nós que era lésbica? No começo nós ficamos chocados, mas depois nós vimos que aquilo era natural e hoje é tranquilo. Então ele fala assim: ela está lá com a namorada dela como se fosse a coisa mais natural do mundo. O que é isso, gente? Isso é para manipular a mente. Eu e você, a gente já queria aquela coisa assim. Mas as mentalidades novas, gente, eles estão abertos, a mente dele está sendo formada. Aquilo ali para ele já vai mudando o comportamento e a visão dele. Isso aqui é só um exemplo, tá? Vamos ver aqui. Não vai chegar lá no lanchinho, tá? Aqui são coisas básicas, tá, gente? Marxismo cultural, hegemonia. O que é hegemonia? Quando eu domino por coerção, eu domino a força. Quando eu domino por hegemonia, eu domino o pensamento. Um pensamento hegemônico, por exemplo, vamos pensar aqui, qual a cultura que mais influencia o Brasil? De qual país? Estados Unidos. Então você fala assim que os Estados Unidos tem um domínio cultural hegemônico no Brasil, porque tem realmente essa conquista. Então qual é a religião que tem um domínio hegemônico aqui na América de uma maneira geral? Catolicismo. Então, hegemonia católica. O que ele propõe? Uma hegemonia do socialismo. Trabalhar de tal forma a mente das pessoas que todo mundo pense de maneira socialista, da mesma maneira que o Marx queria que se pensasse. Então, a busca dele, como eu conquisto essa hegemonia, pela chamada ocupação dos espaços, tá? Então eu vou ocupando os espaços, eu vou para a sala de aula, eu vou para a redação do jornal, eu vou para
para as políticas públicas, eu vou para as, as comunidades de bairro. Então eu sou comunista. Vocês lembram que uma época eles queriam fazer os conselhos populares? O que eram os conselhos populares? Ao invés de decidir as coisas na Câmara dos Vereadores, ao invés de decidir as coisas na Câmara dos Deputados, faz os conselhos populares decidem. Isso, gente, eram os sovietes lá da Rússia. Só que o problema é o seguinte: quem vai encabeçar esses grupos populares? São eles, né? Eles já estão acostumados com a política, então eles vão lá, ocupam aquele espaço e vão dominando. Então, essa forma de você criar hegemonia. Eu sou um comunista, então eu vou escrever novelas. Eu sou um comunista, eu vou compor músicas. Então com isso eu vou criando o quê? Essa hegemonia. Todo mundo começa a pensar daquela forma que ele queria. Então essa foi a estratégia, isso foi a grande sacada do Gramsci. Claro que ele fala isso de uma maneira muito mais complexa. Ele vai na universidade e faz. Deixa eu só perguntar aqui, que vocês estão muito bonitos. Você tirou foto dessa turma toda aqui? Já? Sim, sentadinho. Como é que é a minha fotógrafa? Então vamos lá. Então, ocupação dos espaços, é isso que eles fazem. Vai para onde dá para você influenciar, vai e influencia. Nós, como cristãos, nem sempre fazemos isso. Nós, até síndico de prédio, eles entram, vão influenciar do lado, vão influenciar em outro espaço. E com isso você vai alterando o senso comum. Gente, para chegar no ser humano, ele chegar ao ponto de acreditar que aquela criatura que nasceu com órgão sexual masculino não é um homem, aquela não é uma mulher, o cara mudou o senso comum de todo mundo. Eu estava vendo a história de uma atriz, acho que é Thaís de Oliveira, não sei se que ela ficou chocada porque a filha dela brincava de boneca. Como Thaís Araújo. Gente, fala a verdade. Mudou o senso comum. Qualquer um de nós vê a filha. Minha filha menina está brincando de boneca. Mas ela é feminista, adepta dessa, você que decide se você é homem ou mulher. Então, não, mas minha filha, sem eu ter ensinado para ela, busca uma boneca. Ou seja, qual é o senso comum? Que é a coisa mais normal do mundo. Mas o Gramsci queria mudar o senso comum. Então, o que era o intelectual orgânico? Não é o cara que é filósofo, mas é o professor, é o artista, as pessoas que de algum modo influenciam a sociedade. Você usa essas pessoas, você molda a mente delas e pronto, elas vão ser instrumento para mudar o resto das pessoas. Vocês viram que plano diabólico é esse? Então, só para a gente entender a estratégia geral do Gramsci, vamos lá, pode pôr o próximo aí. Então ele vai pegar o quê? Órgãos de comunicação social, imprensa, rádio e TV. Eu acho que eu não pus um slide aí, mas que o Gramsci diz assim: não tomem quartéis, tomem universidades e redações de jornal. Tá? É isso que ele dizia. Então você tinha muito comunista infiltrado nos jornais, e ele, de uma maneira sutil, ele vai fazendo a mudança da sociedade, mesmo que isso leve muito tempo. Escolas, universidades, igrejas, partidos políticos, o Congresso, ordens de classe empresarial. Então ele vai lá para o SESC, SESI, ele vai dominar isso. Forças Armadas, aparelho policial, família, então tudo você vai ali mudar tudo. Tudo isso você vai ter que... Tudo isso são obstáculos que você vai ter que penetrar para poder mudar, para poder alterar. Põe o próximo aí. Falta muito. Então aqui, ocupa espaço na educação, família, mídia, arte, literatura, cinema, política, direito, economia, gera o caos, muda valores, combate o cristianismo. Então aqui são tudo coisas que eles têm um alvo assim e eles vão trabalhando para mudar em tudo isso, tá? Pode pôr o próximo aí. Na educação, gente, na educação você tem desconstrucionismo, você tem o meio universitário que eles trabalham, você tem a questão de ideologia de gênero, que é uma coisa até nova aí. Deixa eu falar uma coisa, eu gosto assim, de entender bem o assunto, não é uma coisa que eu sou profundo aqui, mas às vezes eu prefiro pensar mais um pouco. Um grande nome que nós temos na educação no Brasil é o Paulo Freire, tá? Mas o Paulo Freire, gente, ele é esquerdista, então tudo que ele vai fazer é esquerdista. Quer ver? Eu vou falar uma mudança que eles fizeram na sociedade, gente, que é a coisa mais diabólica que tem. Se você lê a Bíblia, se alguém mata, o que ele é? Culpado, que ele matou. Roubou, é culpado que roubou. Tem que ser político que roubou, matou, sei lá, até alterou, tem que ser político que eu sou eu. O que o comunismo ele passa? Que você é apenas um produto do seu meio, da relação social. Então, se você é um criminoso, de quem é a culpa? Da sociedade injusta.
Você não vê isso hoje, que você acaba caindo nisso? Então, isso, gente, ó, isso é um negócio tão concreto. Vou até contar, eu moro numa cidadezinha chamada Araçariguama. Vocês não sabem nem que existia, agora vocês estão sabendo, tá? Gente, vocês estão vendo, marxismo cultural, Egnal, vocês estão vendo pela primeira vez. E Araçariguama, vocês estão hoje ficando, estão ganhando conhecimento hoje, né? O pastor mudou lá para um bairro novo que abriu, chamado Bela Vista, comprou o terreno e construiu a casa dele. Como o bairro está começando, começou a ter muito roubo. Aí ele pegou, chamou a polícia lá, a polícia viu, tinha motoqueiro suspeito lá. Aí olha aqui que o oficial de polícia falou para ele. Ele falou assim, sabe qual é o problema? Eu vou falar qual é o problema do senhor. Está vendo aquele outro bairro lá, que é um bairro mais carente? Enquanto existir essa diferença social, a gente não vai conseguir acabar com o crime. Gente, o que é isso? Isso é o marxismo puro. Quando eu fazia na faculdade de História, não nem falava do segundo ano, né, o primeiro. Um dia o professor fez a seguinte enquete na classe. Contando a história de um aluno que foi lá, brigou com a professora, pegou um revólver e atirou na professora, matou a professora. Aí foi perguntar de quem é a culpa. Perguntou primeiro de quem é a culpa. A culpa é do governo, que não dá uma escola de segurança, não sei o quê, E o outro, quem é a culpa? A culpa é da família, porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. A culpa é da escola, porque a escola não sei o quê. Aí perguntou pra mim, eu falei, de quem é a culpa? A culpa é dele. Pegou o revólver e atirou na mulher, gente, quem é a culpa? É dele. Mas o marxismo ele conseguiu transformar a culpa numa coisa coletiva, que no final você é inocente, mas é culpado, né? Então o cara está roubando. Esses dias, você procurar lá no YouTube Márcia Tiburi, que é uma filósofa entre aspas, e ela foi dizer assim, falando sobre um crime, ela falou assim, ele roubou as pessoas, você viu? Roubou, mas ele estava certo, porque ele vive numa sociedade injusta, desigual, então ele estava certo em roubar. Gente, esquerdizamento. Então, vocês estão vendo onde a coisa vai, então as pessoas elas acabam sendo culpadas daquilo que acontece, mas outro é culpado no lugar dela. Então você vê hoje cada vez mais, nós vamos ver aí, a vitimização do bandido e a criminalização da sociedade. Tá? Então vamos lá. Família, o que ele vai pôr? Aborto, gaysismo, feminismo, corrupção dos costumes. Na mídia, vai dominar o jornalismo. Arte, já contei a história da Janete Claire Dias Gomes, né? E só sair de exemplo, tá? Políticas partidárias e políticas públicas sendo. Hoje você tem os conselhos municipais, e eles vão entrar nos conselhos municipais, a gente não entra, a gente é cristão, não tem participação, mas eles entram e vão influenciar o pensamento das pessoas, tá? Direito, a vitimização do bandido, criminalização do policial, gente. Preste atenção na mídia, gente. Se um policial errar, eles vão ter uma hipercobertura porque ele errou, né? Ele fez lá. Então, assim, a grande carga da. Eu tenho um amigo policial, sem brincadeira, parece piada. Ele contou de uma vez que prenderam o pessoal e foram levar eles. Hoje tem audiência de custódia, que perguntar se o policial te tratou bem. Se o policial te tratou mal, já libera. O camarada pegou e disse que com os policiais, chegou lá, a juíza falou assim para os bandidos, né, para o pessoal que estava preso: vem cá, vocês foram retratados à fome, vocês estão com fome? Vocês estão cansados? Porque a viagem foi longa. A gente está com fome. Aí falou o policial: vai lá, policial, pega o dinheiro ali e vai lá comprar comida para eles. O policial falou assim: eu também fiz uma viagem longa, também estou com fome, ninguém me ofereceu nada. Aí o que ela fez? Mandou outra pessoa comprar, ela foi lá, levou eles para dentro da sala dela e serviu comida para elas, né? Então assim, os bandidos, ela deu comida para os bandidos como se fossem as maiores honrarias. Então você começa a enxergar essa maneira de deturpada, e você, que é um trabalhador, que acorda cedo, que paga seu imposto, que paga um preço alto, a coisa vai ficando, sabe? É uma maneira de ver. Não vou entrar como chama esse negócio que tem? Direito humano, nem falar, né? Mas a questão do, como é que chama? Que você tem bolsa, que eles chamam agora auxílio reclusão. Eu até entendo algumas coisas, mas na maioria das vezes o auxílio reclusão é uma coisa que vai beneficiar puramente e o bandido e a vítima fica lá jogadas atrás. Então a gente tem toda uma política que vai criando caos para possibilitar depois você dominar a coisa. Na economia, gente, os empresários são vistos como exploradores.
né? São vistos como ladrões. Cristianismo, quando você tem ofensa aberta, ataques intelectuais, sedução, teologia da libertação, que é a teologia católica, marxista, e você tem a teologia da missão integral, que tem doses homeopáticas, muitos elementos que são marxistas. Então, tudo isso, não vou poder entrar em todos esses pontos, mas para a gente entender o grau de penetração que o gramscismo tem. Vamos lá, continuar. Pode pôr o próximo aí. Aqui, está meio pequeno, mas é isso mesmo, porque isso aí era para nós nos organizarmos no que nós temos que fazer. Ocupação dos espaços. Na área política, você tem, além dos partidos políticos de esquerda, você tem apoio a grupos sociais e sindicais. MST, CUT, Marcha das Vadias, gente, tem isso aqui, tem apoio do governo. Marcha da Maconha também, você tem, gente, tem Marcha do Capeta, você tem tudo que você imaginar, você tem, gente. MTST, você vai ter todos os grupos aí. Aparelhamento do Estado e instituições em geral. Eles vão entrar na OAB, eles vão entrar em tudo quanto é instituição, aparelhar tudo, por isso que é tão difícil às vezes você quebrar isso. É o aparelhamento do Estado que chama. Você vai colocando ele nos cargos lá importantes. Tudo isso para gerar o quê? Esse Estado totalitário que manda cada vez mais no cidadão, inclusive quer passar por cima da família, passar por cima dos seus valores morais, é onde vai. Política do desarmamento civil, gente. Sei que essa é uma coisa, às vezes, para nós, crentes pacifistas, mas essa ideia de desarmamento, todo governo totalitário ele faz. Por quê? Porque para ele, só ele poder ter o poder, ele vai ensinar o desarmamento. Para ninguém ter arma, porque depois ele pode fazer aquilo que ele quer, tá? Política da criminalização da polícia militar, é muito forte. Enfraquecimento das forças armadas, já vem acontecendo. Quem foi que impediu o golpe comunista no Brasil na década de 60? Foram os militares. Gente, os militares hoje morrem a míngua. Ele fala assim, eu lembro a época que meu sobrinho fez, você viu? Eles mandaram embora para casa, não tinha comida. Não vai para casa dispensar. Por quê? Tudo isso é uma maneira de você devagarinho ser estrangulando. Enfraquecimento das forças armadas, políticas econômicas socialistas, essa coisa de imposto que pega até hoje o Brasil trabalha até mais para pagar os impostos. E aí você começa a dar um monte de como chama, essas bolsas, um monte de coisa aí, tem um monte de coisa. Vocês têm que saber. Isso é um comunismo. Ele tira você que está trabalhando e vai levar para o outro que não trabalha. Isso gera uma geração de parasita que prejudica todo o país, tá? Se você for olhar a imprensa, esses dias eu vi assim, a gente estava comparando, saiu num jornal assim, foram tentar roubar um banco, e aí deu errado, eles matou 7 criminosos. Um jornal escreveu assim, polícia mata 7 criminosos que tentaram roubar um banco, mais ou menos assim. Do Globo saiu assim, polícia assassina 7 suspeitos. Os caras tudo com um fuzil na mão para pegar o dinheiro, são suspeitos. E a polícia não matou, ela assassinou, porque ela é assassina. E só quero mostrar assim, que com um pouco de palavra, e toda aí, fica observando, eu fiz jornalismo, gente, que a melhor maneira de você mentir é fazer jornalismo, que é beleza. Você vê uma notícia assim, extremistas entram numa igreja, entram numa comunidade na Nigéria e chacinam a todos. Mas o que ela disse? Nada. Quem eram esses extremistas? Islâmicos, mas não disse. Quem era essa comunidade? Cristã, mas não falou que foi islâmico matando cristã. Ou então, gente, o mais engraçado é assim, em Paris, um caminhão matou 5 pessoas. Gente, um caminhão matou 5 pessoas, é o quê? Como é que fala? Os Transformers, né? Os Decepticons, não, gente. Alguém entrou lá e assassinou as pessoas, que é as pessoas. Então a imprensa ela vai disfarçando as coisas, eles estão lá, né? Políticas indigenistas injustas, vocês sabem que eles protegem o infanticídio, vocês sabem que o cara não pode mudar a cultura. Quando fala que não pode mudar a cultura, gente, não vou entrar aqui na briga com a minha professora, porque você não pode evangelizar os índios. Eles criaram um bloqueio, né? Bloqueio que os índios próprios estão quebrando, mas isso faz parte da mentalidade deles. Sovietização, né? Que é essa coisa de criar os conselhos populares. Fomentação de conflitos na sociedade, e aí eles vão, né, criando conflito,
Essa história do conflito, assim, nos Estados Unidos eles tentaram jogar o operário contra o patrão, gente, mas nos Estados Unidos o operário ganhava bem e queria mais arrumar a vida dele. Então o que eles vão jogar? Mulheres contra os homens. Vão fazer o quê? Jogar os negros contra os brancos. Vão fazer... Gente, vou falar assim, é uma fomentação de guerra mesmo. Os homossexuais contra os héteros. Gente, os homossexuais sempre fizeram o que quiseram e viveram bem, mas agora estão jogando, aí estão te discriminando, eles estão te marginalizando, vai lá, ataca eles, vai lá, se pôr. Então, esse é o trabalho que eles vão fazendo. Uma visão anti-americana. Tudo é que americano é tudo bonzinho, tudo anti não. Mas eles criam essa visão como se fosse o grande Satã e as pessoas vão acreditando nisso. Glória a Deus por eles que evangelizaram o mundo e muitos missionários morreram aqui para trazer o evangelho para nós, tá? E esse anti-sionismo, essa questão contra Israel, é uma coisa de esquerda que não tem jeito, né? Só algumas coisas. Na área jurídica, criação de leis de caráter anticristão, defesa do aborto, gaysismo, discriminação das drogas. A gente parece brincadeira. Você teve a notícia de um juiz que o camarada foi pego com uma arma e ele não podia ter arma, né? Não tinha porte de arma. Aí ele explicou o seguinte: não, sabe o que é? Eu trafico droga e a outra dando vive querendo matar, então precisa dar arma para me defender. Aí o juiz pegou, inocentou ele e liberou ele. Isso é brincadeira, sabe? Um jornalista aí eu peguei, mandei até para o filho que está fazendo direito. Então tem umas coisas assim que você vai ficando. Criminalização dos conceitos judaico-cristãos. Tem eu acho que ele é jurista, e ele é cristão. E ele teve costume, inclusive, quando dá as sentenças dele, ele citou um trecho do Levítico, sempre. E ele é muito perseguido por isso. Aí perguntaram assim para ele: o senhor acha que a classe cristã sofre perseguição? Ele falou: eu não acho, não, com certeza. Eu sei que tem. Então, já foram criadas várias leis para prejudicar as igrejas. Graças a Deus, de pessoas que estão lá não deixaram passar, mas que já criaram, tá? Infanticídio indígena, destruição da autoridade familiar. A lei da palmada é isso, não tem mais autoridade. Acho que a minha esposa estava contando isso aqui. Eu falo assim, ouçam as coisas, eu vou precisar ver para acreditar, mas eu sei que é o que está acontecendo. Mulher teve o filho, foi no cartório registrar a filha, no Rio. Chegou lá o rapaz do cartório, registrou sexo indefinido. Ela falou assim: não, menina. Aí eu falei assim: não vou pôr aqui indefinido. Não, põe aí menina, minha filha é menina. Não, indefinido, pois indefinido. Então você começa a perceber assim que as coisas vão forçando. Olha, eu não vou nem falar uma coisa que a gente tem comentado muito nessa batalha, gente. Quanto que eles gastam com parada dele? Quanto eles gastam com a ideia de ideologia de gênero? Gasta milhões, gente, com isso. Essas políticas gastam milhões, como se tivesse uns milhões sobrando, gastando coisa. Não tem coisa mais importante para você passar, nem pagar professor melhor, nem estrutura escolar melhor, você vai gastando dinheiro para você. Pensa no SUS. O que acontece no SUS? Você às vezes não tem remédio com uma coisa assim que você tem. A pessoa vai lá, quer mudar de sexo, que é uma operação super cara, complexa, o SUS paga. Então eu falo assim: é mais importante o camarada que quer mudar de sexo porque o outro está com câncer ali, precisa ser tratado. Mas vamos lá, tem muita coisa. Vamos lá. Área educacional, conteúdo marxista, sexualização, ideologia de gênero, implantação de religiões afro, gente, promoção da agenda gay, promoção da agenda esquerdista, influência na literatura e na arte, deturpação do conceito de família, aliança de apoio ao islamismo, gente. A esquerda mundial tem uma aliança com o islamismo. É só lembrar que o Mahmoud Ahmadinejad, que era aquele que ameaçava destruir Israel, que era do Irã, ele foi lá de braço aberto lá para a Venezuela. Lembrando que o Lula, quando esteve lá, não foi visitar Israel, mas foi entre os palestinos. Lembrando que tem uma série de doações do governo, tem inclusive documento de milhões que eles doam para os palestinos. Então há uma tendência pró-islâmica, tá? Por quê? Porque tudo aquilo que for contra o cristianismo ou for contra a cultura judaico-cristã é válido, por isso que eles puxam esse apoio, tá? Fomento do conflito de classe, já falamos, vitimização do criminoso, destruição da cultura judaico-cristã, descriminalização da pedofilia. Não vou entrar muito nisso, mas é uma coisa que se trabalha muito aí. Rejeição da meritocracia. O que é meritocracia? Eu tenho porque eu trabalhei, eu estudei. Não, gente, eu vou falar que quando você começa a dar as coisas para as pessoas sem elas terem merecido aquilo, você está combatendo a meritocracia. Então eles são contra a meritocracia. É mais ou menos assim, como é que a fábula da cigarra da formiga, lembra? Formiga trabalhando,
cigarros nada. Quando chegou o tempo ruim, a cigarra falou, dá uma força aí, né? Hoje é o seguinte, não, você tem que dar uma força aí, porque eu sou minoria oprimida, né? A cigarra de hoje, eu sou uma minoria oprimida, discriminada, né? Eu estou sendo vítima dessa sociedade capitalista, essa sociedade burguesa que está me explorando. Então tem que dar uma bolsa de cigarro para ela, entendeu? Para poder estar. Então, dando mérito, o outro trabalhou, mas não, né? E vamos lá, área eclesiástica, influência marxista na teologia, como eu disse, teologia da libertação TNI, obstrução do trabalho missionário para comunidades indígenas. E ó, esses dias eu recebi um recado, eles estão começando a criticar o trabalho das igrejas nos presídios. Eles estão dizendo que os crentes nos presídios estão só consolidando essa situação opressora, que eles têm que começar a trabalhar a cidadania, em outras palavras, têm que começar a falar a linguagem grande e começar a falar os socialiqueiros para poder ser aceito nas... Estou falando, é que onde eles vão começar abarrando isso. A gente tem que acordar, porque é por aí que vai, tá? Eu acho que estou quase acabando aqui, gente, vamos lá. Depois pode passar o próximo. O comunismo é o mais recente substituto diabólico do conceito cristão de reino de Deus, porque muita gente vai esquerdizando o cristianismo e dizer, não, é o reino de Deus, mas isso na verdade é uma maneira de disfarçar a coisa, tá? Mas vamos lá que eu quero chegar, pode pôr o próximo, o que fazer, aqui que eu queria chegar com vocês, tá? A cosmovisão marxista, oficialmente promovida através das instituições educacionais controladas pelo Estado, parece permear a estrutura mental dos europeus orientais. Então, ele está falando que lá na Europa Oriental, na educação eles comentam, aí eu escrevi, no Brasil também. A igreja está de volta nesse pensamento. E os membros da igreja se acham isentos dessa influência, não se acham isentos dessa influência penetrante. Portanto, há uma necessidade imperiosa de oferecer treinamentos teológicos visando uma evangelização capaz de fixar uma apologética cristã para o desafio marxista. Então, a gente tem que saber defender a nossa fé diante do pensamento marxista. Dizer os nossos fundamentos, dizer as nossas bases, nós temos que saber fazer isso. Isso leva a pena. Põe o próximo, que acho que tem dois só slides assim. Desde os seus primórdios, a igreja cristã tem se envolvido em batalhas abrangentes de ideias, teorias, sistemas de pensamentos, pressuposições e argumentos. O pastor está lembrando aqui, quem lembra da época que as igrejas falavam muito sobre Nova Era? Quem lembra? Gente, as igrejas da época 90 falavam Nova Era. Elas foram lá, identificaram, todo lugar, toda igreja chama Palestina Nova Era. Então Nova Era não conseguiu, talvez, triunfar mais, porque ele estava acordado. Mas o marxismo ele entrou de uma maneira, a rã foi sendo cozinhada aos poucos na panela e a gente acabou entrando um monte de coisa e a gente achou que isso é normal. Agora deixa eu dizer uma coisa, porque é o que eu vou tratar aqui nesse próximo versículo. Normalmente nós como igreja, vou dizer como é que você como crente a gente pensa. Jesus falou que ia ficar assim, né? Jesus falou que o anticristo vinha, o anticristo vinha, é isso mesmo, estava escrito, né? E a gente cai nisso numa passividade mortal que não é a que Deus quer, tá? E aí eu vou só algumas coisas para a gente pensar. Deixa eu ver se já entra aí, pode pôr o próximo. O que é que nós somos? Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Nós somos sal da terra e luz do mundo. Eu tenho que brilhar, eu tenho que colocar a luz ali. Eu não posso esconder ela dentro da igreja, não, tá? Nem dentro da igreja vou esconder. Então, nós somos chamados para brilhar. Qual a ideia do sal, gente? Para que serve o sal? Dá sabor conservado, senão apodrece, estraga. Então a ideia é essa mesmo, para isso que nós estamos aqui. Jesus disse assim: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Enquanto você está no mundo, você é a luz do mundo agora. Você é a vela que a luz do mundo acendeu. Tá? Ele acendeu a chama na sua vida para você brilhar e você iluminar. É para isso que você está ali. Não para dizer, não, mas as trevas é isso mesmo, né? As trevas podem cobrir os povos, mas sobre nós, diz a Bíblia, a glória de Deus vem surgindo, bem brilhante. É isso que eu falo. Próximo versículo. As armas com as quais lutamos
humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos falsos argumentos. Sabe o que está escrito lá? Algumas palavras, a palavra sofisma. Sofisma é um falso argumento. Destruímos falsos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cada pensamento cativo para torná-lo obediente a Cristo. Esse é o nosso trabalho. As armas do nosso combate não são carnais, elas são poderosas em Deus para destruir falsos argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. É para isso que nós somos chamados. Agora, põe mais uma aí que eu acho interessante. Paulo escrevendo para Timóteo: mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. O que está escrito ali? Nós somos o quê? O sustentáculo da verdade. Verdade revelada por Deus. Por exemplo, só ler a Bíblia, eu sei o que é uma família. Eu não vou colocar agora não, só para a gente ir mais rápido, mas eu trouxe um vídeo aí da Marilena Chauí, filósofa esquerdista, dizendo o seguinte, que a família é uma invenção do século XIX, né? Os capitalistas inventaram a família no século XIX, e que quem acredita nessa família que está aí é uma besta. Ela falou isso mesmo, falou que é besta. Isso deu uma bafafária, um colégio grande fim, gastando dinheiro lá. Gente, eu pego a Bíblia lá e daí o Salmo 128 para ela, escrito há 3.000 anos atrás, dizendo: bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor, feliz irá e te dá bem. A tua mulher será como uma planta de oliveira, a roda da tua casa, e os teus filhos como planta de videira ao redor da tua mesa. Assim será abençoado o homem que serve ao Senhor. É como eu vejo a minha família, como eu quero ser a minha família. Dizer que foi no século XIX que os capitalistas inventaram que eu sou uma besta que está nisso, querendo muito da minha inteligência, né? Então a gente entender que a verdade sobre a família está lá, a verdade sobre a sexualidade humana está lá na Bíblia, a verdade sobre as relações pessoais está lá na Bíblia, como a mulher deve ser, como o marido deve ser, como os filhos devem ser, como os pais dos filhos devem ser, está na Bíblia. É essa verdade que eu tenho que sustentar. A igreja existe para isso, para sustentar a verdade revelada de Deus. Você vai ensinar que Deus não existe, pois a Bíblia é muito clara. O todo que diz o seu coração não a Deus. O sábio, o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Tem que sustentar a verdade de Deus. Foi por isso que eu fui chamado. Agora, a última coisa, para que nós estamos aqui? Eu estudo escatologia, gente. Eu acredito que o anticristo vem. Agora deixa eu fazer uma fofoca para vocês aqui, uma fofoca escatológica, tá? Existe um versículo na Bíblia, eu estou dizendo que é 100%, tá? Mas eu cada vez estou acreditando mais, que diz que o anticristo vai ser gay. É verdade, gente. Daniel 11:37 diz assim: ele não fará caso do desejo das mulheres. Então muita gente já interpretou isso como sendo ele homossexual. Gente, eu só posso entender uma coisa: essa onda homossexual é o espírito anticristão. Só para vocês terem uma ideia, vê se isso aqui você acha que isso é natural. A Inglaterra, que é um país rico, dá muita ajuda humanitária para os países da África. Ela fez uma determinação dizendo o seguinte, que ela só ia ajudar os países da África, o país que concordasse com a união civil de pessoas do mesmo sexo. Ou seja, é mais importante eu casar as pessoas do mesmo sexo do que eu ajudar as crianças que estão passando fome. Você vê que nível nós chegamos, tá? Então põe o próximo aí, para você entender. Esse capítulo 2 de Tessalonicenses fala do anticristo, gente. E aí diz assim, e agora vocês sabem o que o está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. Restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém, então será revelado o perverso. O que eu entendo é o seguinte: a igreja é o templo do Espírito Santo, ele habita em nós, e enquanto nós estivermos aqui, ele não vai poder tomar posse plena. Isso significa o seguinte: que enquanto eu estiver nessa terra, eu estou aqui para fazer oposição a Satanás. Eu estou aqui para impedir que o anticristo reine, eu estou aqui para impedir que ele tenha pleno poder nas coisas. Deus me deu autoridade, poder, seu Espírito, sua verdade, para que eu esteja aqui, sendo sal da terra e luz do mundo. Quando ele me tirar daqui, aí tudo bem, mas enquanto eu estiver aqui, é porque minha missão não acabou ainda, eu tenho que cumprir a minha missão, que é ser luz, que é ser sal, que é cumprir, sustentar toda a verdade revelada de Deus aqui. É para isso que Deus me colocou. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Esse é o nosso trabalho, esse é o nosso compromisso. E vou dizer outra coisa, que eu creio muito que Jesus está voltando, né? Eu sei muito que ele volte, mas eu não sei quando vai ser. Enquanto eu não sei, não posso dar data. Então enquanto estiver aqui, eu tenho que. Não tem nenhum momento que eu falo assim,
porque você acredita que eu estou voltando, se acomode. Muito pelo contrário, porque você acredita que ele está voltando, você tem que agir ainda mais dentro daquilo que ele determinou. Então vamos lá, olha para o próximo. Isso aqui, gente, a minha estratégia geral. Tem naquele livro lá que alguns adquiriram, que eu chamo de estratégia IOTA. Chama-se informação, oração, treinamento e ação. Então é uma estratégia geral para você pensar aqui. Eu sempre me baseio em Neemias. Neemias está lá sossegadinho lá na Pérsia, baita do empregão, vivendo bem, foi fazer uma pergunta: como é que está Jerusalém? Aí recebeu a informação: muro deu d'água, as portas estão queimadas a fogo, o povo está em grande aflição e miséria. Sabe o que aconteceu? Não dormiu mais, não conseguiu mais dormir, não conseguiu mais comer, foi orar, foi jejuar, foi planejar, porque ele precisava fazer alguma coisa, e a partir dali a vida dele nunca mais foi a mesma, mas ele se engajou no plano de Deus. Então nós precisamos dessas 4 coisas: informação, oração, treinamento e ação. Repete comigo: informação, oração, treinamento, ação. Então vamos lá, põe lá o primeiro. Informação. O que é que está acontecendo? Estou aqui trazendo informação para vocês. Como é que está acontecendo isso? O que está atuando? Quais áreas estão sendo influenciadas e por quê? Quais as fontes de informação? Como eu posso me informar? Como eu posso ajudar? Então a gente precisa responder essas perguntas. Eu estou fazendo um curso sobre biologia de gênero com um professor chamado Jean-Marie Lambert. É um belga que mora em Goiânia, e ele é da PUC, né? Gente, ele fala assim, em termos intelectuais, sabe, super catedrático. E ele queria colocar na PUC um curso falando sobre ideologia de gênero, contrapondo tudo que os homossexuais ensinam. O que aconteceu? Não deixaram. Viram que o curso era bom, era ótimo, mas ele falou: o lobby gay não deixou. E ele falou: eles não vão deixar em lugar nenhum, porque eles dominaram as universidades. Ele falou: sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar um curso na internet. São 44 vídeos só falando sobre o assunto, mas coisas assim profundíssimas. Ele foi um comunista, que hoje é cristão, não sei se católico, não sei se ortodoxo, mas ele hoje se identifica como cristão. Mas ele vai explicando como a coisa chegou, que é fantástico. Eu fico ali, pudesse estar aqui o dia inteiro, 10 vezes por dia, porque ele vai explicando todo o caminho assim, mostrando, argumentando a vitimização, vai dando fonte, é um negócio maravilhoso. Então, se a gente quiser informação, nós temos. Vamos para o segundo ponto: oração. E aí por que eu gosto de pôr oração? Porque nós podemos cair no perigo de achar que a nossa mente e a nossa força é suficiente. A gente corre 2 riscos. Um é de só orar, de achar que só vou orar, vou resolver tudo. O outro risco é achar que só agir eu vou receber tudo. Então, em meio a tudo isso, nós temos que orar, nós temos que clamar. Você sabe que existem essas questões, muitas vezes de leis, lá no Congresso tem crentes orando lá, tem grupos de crentes orando, tem grupos de crentes sim, sabe, faz vigília. Às vezes quando tem lei que eles sabem que é lei maligna, então que ele impor, eles fazem vigília, eles fazem jejum, eles fazem combate. Então, nós temos que sim orar, não pode esquecer dessa dimensão espiritual. Nós temos que entender que a nossa guerra está por aí, e que nós temos um Deus que opera e opera poderosamente, tá? Tem muita coisa que nós não vamos poder fazer, mas Deus é poderoso para fazer e confundir o inimigo. Deus é poderoso para derrubar o inimigo, Ele é Deus. Nós precisamos fugir dessa dicotomia: eu estudo, eu oro. Não, eu estudo e oro, eu aprendo, eu ajo e oro. Não tem que ter dicotomia, tem que agir e orar. O lema dos mosteiros era: ora e labora, ora e trabalha. Então nós não podemos ver nessa dicotomia: não, só orar resolve tudo. Não, orar, a oração vai te mover à ação, tá? Como aconteceu com Neemias, ficou lá orando: Senhor, o muro está derrubado, Senhor, as portas estão queimadas, Senhor, o povo está lá numa prova. Levanta e vai, que eu vou usar a sua vida para mudar essa situação. É a hora que você começa. Olha, a oração pode não ser tudo, mas tudo começa pela oração. E aí a hora que você ora, é onde Deus vai agir através da sua vida. Então nós temos que, essa nossa identidade como igreja tem que ficar muito clara, e a nossa cosmovisão de cristão tem que ficar muito clara. Então, oração. Terceiro ponto: treinamento. Nós precisamos de treinamento, livros, seminários, apostila. Foi feito Nova Era. Precisamos sim, de pontos específicos. Até pedi para a Loma depois vir aqui, que ela já trabalha com outros pontos específicos, tem pessoas que trabalham com pontos específicos. Então nós precisamos disso. Livro específico de teor apologética, apologética de marxismo, pegar o material, conhecer o material produzido, sabe? Espalhar material com foco cristão, ter respostas para as coisas que eles colocam, saber responder. Tem livros hoje
muito bons, a literatura, graças a Deus, está crescendo cada vez mais, tá? Ainda falta muita coisa, mas as coisas estão começando a caminhar e vão nos ajudar bastante nisso. Para tudo nós precisamos de treinamento. Isso aqui, gente, eu uso naquele livro lá de Evangelho de Grupos Religiosos, é o que eu falo. Nada é tão fácil que não precise de treinamento. E nada é tão difícil que você não possa aprender com treinamento. Gente, eu aprendi a fritar ovo, fazer arroz, né? Mas é o quê? Tem que ter um treinamento. Você vai fazer isso da noite para o dia, mas vai treinando, você se torna rápido. Eu falei sobre evangelizar testemunho de Jeová, mas eles têm um negócio complicado, tudo. Porque você nunca passou por um treinamento. Se você tiver um treinamento, você rapidinho sabe fazer pergunta para ele, vai dar lá na cabeça dele e vai ter resposta para ele, que ele vai ficar pensando naquilo. Mas se você não tiver treinamento, você não vai saber responder. Tudo precisa de treinamento. Para lidar com essas pessoas, você precisa ler, estudar, aprender, tentar conversar, porque aí é onde você vai aprendendo e crescendo. E o último, que é o final, ação, envolvimento acadêmico, envolvimento político, participação. Então, ter ação, que é isso que nós estamos chamando as pessoas. Então, os programas, como nós vamos fazer? Gente, olha, esse grupo nosso lá de Goiânia, eu comentei aqui, tinha um político famoso, tá? Não falo o nome dele porque é famoso. Eu falei, depois eu fiquei com medo, estava filmando que essas coisas, se deixar, dá até processo, né? Esse político estava sendo pago por um bilionário internacional que doa muito dinheiro para essas causas, e ele estava ganhando dinheiro para fazer uma lei que ia criminalizar o uso da palavra homossexualismo. O que aconteceu? Esse grupo foi lá falar com o Magno Malta, e o Magno Malta, sabe assim, foi um monte de gente, não, você tem que falar, ele se opôs e conseguiu deter esse projeto dele que ele queria colocar. Então, gente, o que é isso? É ação. Você vai olhando as necessidades e você vai falando sobre, você vai agindo. Quando eu dei a palestra de ideologia de gênero lá em Araçatuba, uma pessoa do governo me chamou, várias coisas assim, eu vi, cada coisa para mim é preciosa, você vai vendo como é que está a situação. E ele me chamou e falou assim, pastor, aqui na cidade tem um grupo de homossexuais e eles estão trabalhando para implementar isso aí, eles ficam escondidos, mas se a gente cavar, a gente vai achar quem eles é e tem que fazer oposição a eles. O secretário de Educação me falou que ele recebeu um documento de um órgão público dizendo o seguinte, essa é uma ordem que vem para ele na educação, que se uma criança chegar para o professor, para a escola e dizer que ele tem inclinações homossexuais, que a escola tem obrigação de encaminhá-lo para que ele desenvolva a homossexualidade dele. Ele falou, tem esse documento aí. Pode ser, eu vou falar assim, mas sempre põe em prática? Talvez não, mas o documento está lá. Se não, aqui, entendeu? Se alguém quiser pôr em prática, põe. Então, é tudo coisa para a gente entender. A gente tem que, às vezes, ter ação para poder identificar os problemas, entrar lá e agir. Bem, eu acho que eu parei por aqui, mas eu quero só mostrar alguma coisa. Foi o próximo. Em tempos de crise, Deus sempre salvou a igreja, mas Ele sempre a salvou pelos teimosos defensores da verdade e não pelos pacifistas teológicos, tá? Sabe o que é também todo mundo? Não, é os teimosos que vão defender a verdade de Deus, que vão insistir e vão vencer. Põe o próximo aí. Ó, isso aqui eu até vou pedir licença para eu estou pedindo assim apoio, faça os projetos, vem apoio. Aquele segundo livro lá é o que eu quero lançar, mas é um livro mais complexo que eu trabalho nele, chama-se Dragão Vermelho, o Marxismo à Luz da Bíblia e da História, onde eu vou mostrar, com base bíblica, mostrando a Bíblia, fazendo toda a comparação, mostrando como o marxismo pensa, mais ou menos o que eu fiz aqui, só que em forma de livro. Só que esse vai demorar um pouco. Para não ficar sem material, eu estou lançando esse livro aqui, Marxismo Selvagem, Manifesto contra o Marxismo Cultural. Esse aqui eu já paguei alguma coisa do livro. Quem quiser comprar o livro antecipado, quem quiser reservar o livro antecipado, vai me ajudar a publicar esse livro. Ele é um apanhado de todos os meus artigos, normalmente sobre o tema, porque o meu desejo é que as pessoas já comecem a ter coisas nas mãos, né? Inclusive faço muita abordagem à luz da Bíblia lá, para começar a entender a coisa, para depois eu conseguir lançar o outro. Então quem quiser me apoiar nesse projeto, será bem-vindo, tá? Agora eu vou pedir para colocar no começo no comecinho do estudo, só para eu terminar aqui a minha fala. Terminar a minha fala aqui, agradecendo, tá? Eu estou muito feliz com essa iniciativa, fiquei mesmo muito feliz com o convite do pastor ali, já conheço ele há muitos anos, e assim, foi uma surpresa para mim, uma surpresa muito boa. E
é uma surpresa muito boa ver todo esse número de pessoas aqui interessadas no assunto. Para mim foi excelente. Meu desejo é que isso não acabe aqui, que outras palestras venham, que outros assuntos venham, outros aprofundamentos venham, que isso gere conversa, pensamento, busca de informação, busca de ação, busca de reação, que é o que nós estamos precisando e precisando muito para deter toda essa onda. Eu estava explicando que hoje, gente, você já vê uma reação, porque há 10 anos atrás você não tinha nenhuma. Hoje, assim, eu estava vendo um vídeo dessa Marilena Chauí, que é uma filósofa que defende Marx, ela é mais marxista do que Marx, e ela fez um videozinho de 15 minutos fazendo uma defesa, a gente embaixo, todo mundo desceu a lenha dela. Falei, é isso porque o pessoal está enxergando as falácias, os enganos por trás disso, e isso é importante. Ainda tem muita coisa para ser feita, mas a reação já está acontecendo aí, tá? Não, antes disso, bem lá no comecinho, se não for esse, você põe o primeiro. Põe o primeiro, isso aí que eu quero só mostrar ali a abertura, isso, ó. Olha, o que você fez? Só para mostrar, quem quiser, ali tem os meus contatos, tá? Tem o meu site lá, esse tinha aí é o meu WhatsApp, quem quiser, alguém já falou que quer o meu WhatsApp, pode anotar meu WhatsApp. Se você vai perguntar coisas, às vezes eu vou conseguir responder, às vezes não, tá? Mas aí vai ser a nossa chance. E e-mail, vocês podem mandar e-mail. Não sei se vocês vão conseguir me acrescentar no Facebook, parece que tem limite e o meu limite é chegado. Não sei se tem, eu preciso ver lá. Mas de qualquer maneira, se não for agora, outra hora eu coloco. Talvez vai ter que fazer outra.